E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu vou falar sobre uma série de atualizações quanto à situação do Bitcoin, envolvendo Tesla, fundos de pensão, o governo russo também, que fez um pronunciamento interessante. E eu vou condensar tudo aqui nesse vídeo, porque como eu só gravo 2 vídeos por semana aqui para o canal, e muita coisa acontece, tanto pensando em Bitcoin quanto também em Brasil. Hoje até fiquei na dúvida se eu gravava sobre Bitcoin ou sobre a inversão da curva de juros que a gente está vendo nos títulos do Tesouro, né? Mas como o mundo do Bitcoin muda ainda mais rápido do que o Brasil, que já muda muito rápido, resolvi dar preferência ao Bitcoin. O vídeo da inversão da curva de juros sai na quarta-feira. Mas começando o assunto de Bitcoin, primeiro vamos falar da Tesla, do Elon Musk, né, que está sempre dando o que falar. Antes, né, da notícia em si, que é a Tesla provavelmente voltando a aceitar Bitcoins pelos seus carros, vale a pena recapitular um breve histórico sobre o que o Elon Musk fez apenas esse ano envolvendo o Bitcoin. E parece que já faz muito tempo, né, tanta coisa acontece, eu mesmo me surpreendi, mas foi apenas em fevereiro de 2021, ou seja, no começo desse ano, que o Elon Musk, como entusiasta do Bitcoin na época, resolveu pegar parte do caixa da Tesla e alocar nessa criptomoeda. Isso foi equivalente a 1,5 bilhão de dólares, que era mais ou menos 8% do que eles tinham em caixa, então tinham uns 19 bilhões de dólares lá dentro. Com essa quantia, o Elon Musk conseguiu comprar para a Tesla 43.200 bitcoins. Naquela época, o Bitcoin ele chegou a ultrapassar pela primeira vez o patamar de 40 mil dólares, movido aí pelo entusiasmo com essa notícia, pensando inclusive que a Tesla seria uma das primeiras Big Techs a fazer isso, acompanhada por outros que viriam na sequência. Em março, o Elon Musk reforçou ainda mais esse entusiasmo, porque falou que a Tesla passaria a aceitar bitcoins em troca dos seus carros e também não iria vender os bitcoins, ele manteria a alocação em caixa, o que sinalizava que ele acreditava ainda numa valorização maior da criptomoeda. Em abril de 2021, quando o Bitcoin estava naquela região de mais ou menos 60 mil dólares, bem próximo da sua máxima histórica, a Tesla vendeu 10% da posição que eles tinham em Bitcoin. Eles venderam por uns 272 milhões, né, no final, foi o tamanho da posição que eles venderam, e com isso tiveram um lucro de mais de 100 milhões de dólares, que até então tinha sido o maior lucro que a Tesla já tinha tido, ou seja, tiveram mais lucro com a venda dos Bitcoins do que com a venda dos automóveis da Tesla em si. Isso em abril. Aí o que aconteceu, basicamente um mês depois, o Bitcoin começou a cair e o Elon Musk ele falou que a Tesla deixaria de aceitar Bitcoins em troca dos seus carros, depois que já tinha vendido uns 10%, porque o Bitcoin gastava muita energia, ele tinha preocupações ambientais, essa parte precisava ser mudada. Se essa crítica era justa ou não, eu já gravei 2 vídeos falando sobre o assunto. Um sobre a crítica do Elon Musk em si, assim que ele fez, de fato, e um outro que eu acho até que ficou mais completo, mais atemporal, falando sobre como o Bitcoin é de fato um ativo que segue essa tendência do ESG. Botando em português seria ESG, né? O E mexe com a parte de ambiente, environmental em inglês, o S da parte social e o G de governança. Então no vídeo eu coloquei informações bem completas mostrando como de fato muito do que falam do Bitcoin por aí, na verdade são ataques que não estão baseados no que a gente vê em dados. Acho até uma pena que esse vídeo não tenha pego mais views, vou deixar para vocês verem aqui porque ele ficou bem interessante. Mas em todo caso, falando de algumas métricas rápidas para mostrar como não fazia sentido essa parte do Elon Musk tem uma grande preocupação com o gasto energético do Bitcoin. De fato, o Bitcoin ele gasta bastante energia. Hoje o consumo atual ele está estimado aí por um estudo da Universidade de Cambridge em 114 terawatts. Mas o ponto é que apenas equipamentos ligados na tomada nos Estados Unidos e que não estão em uso, aqueles equipamentos que ficam em stand-by, já gastam 1,5 vezes mais energia do que isso. Se a gente for pegar também a energia desperdiçada no gás flaring, né? Ou seja, o que escapa de gás natural na mineração do petróleo é 6 vezes mais do que o necessário para que você minere os bitcoins também. Já tem gente na Rússia, por exemplo, a estatal Gazprom, aproveitando essa energia que seria simplesmente desperdiçada para fazer a mineração de bitcoins. Além disso, um estudo da CoinShares Research também mostrou que mais de 74% da energia utilizada hoje para minerar bitcoins vem de fontes renováveis. E por quê? Porque fonte renovável é mais barata e um dos maiores gastos que o minerador de bitcoin tem é com energia. Então há um grande estímulo para que ele coloque a sua operação de mineração próxima a locais com fontes renováveis de energia. Apenas para dar uma ideia, enquanto para a mineração de Bitcoin nós estamos na casa dos 74%, se a gente for pegar a energia elétrica consumida no mundo, o que vem de fonte renovável fica apenas na casa dos 29%. Então o Bitcoin é muito mais verde do que muita gente imagina no final das contas. E também a gente tem que discutir o que seria um gasto energético útil, né? O Bill Gates é um cara que criticou o gasto energético do Bitcoin, mas ele não critica o pessoal que está gastando
energia jogando videogame. Até porque a Microsoft vende videogames no final das contas, então duvido muito que ele venha fazer isso algum dia. Na minha opinião, cada um decide onde quer gastar a sua energia no final das contas. E para um americano como Bill Gates, né, como Charlie Munger, que foi outro cara que criticou também, ou como Elon Musk nesse caso, que estava meio preocupado, é muito fácil falar que o Bitcoin é um gasto energético desperdiçado. Afinal, eles vivem e negociam numa das moedas mais fortes no mundo, naquela que é a unidade de conta, o meio de troca e a reserva de valor internacional, enquanto outros países têm acesso a moedas horríveis, ridículas. E aí o Bitcoin começa a aparecer como uma alternativa para essas pessoas. Em todo caso, a grande novidade é que recentemente um documento que a Tesla enviou à SEC, que seria o equivalente da CVM que nós temos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, falando que ela deve voltar, né, possivelmente, a aceitar bitcoins em troca dos seus carros. E o grande questionamento que fica para o Elon Musk é o que mudou daquela época para cá para ele falar, não, agora o Bitcoin está passando aí nessa tendência ESG, né, tá melhor. A gente até teve uma grande migração de mineradores da China para os Estados Unidos, por conta ali do banimento da atividade de mineração lá na China. Já fiz comentários sobre isso também, né? Provavelmente envolvendo a restrição de energia que está tendo lá. Outras fábricas de outros nichos que não tem nada a ver com Bitcoin também estão sendo obrigadas a fazerem revezamentos, rodízios. Algumas foram até desligadas, não podem mais operar. E isso, em si, acabou favorecendo essa parte de uso de energia mais limpa, porque lá na China se utilizava muito carvão como fonte de energia no final das contas. Então, será que é isso que moveu o Elon Musk no final? Não sei. O ponto é, isso tem potencial para alterar novamente as cotações do Bitcoin, igual aconteceu lá no passado, né? Eu acho que hoje tem menos. É aquela velha história de quanto mais você usa um truque, menos ele funciona no final das contas. E agora também, embora haja muito pouco tempo de espaço entre o começo do que eu falei aqui, fevereiro, né, quando o Elon Musk alocou parte do caixa da Tesla em Bitcoin para cá, muita coisa aconteceu. Foi lançado ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, esse mercado agora ele está maior. Aqui no Brasil, até pouco tempo não tinha nenhum ETF, hoje nós já temos 5 e talvez surjam outros ETFs aí pelo caminho. Então o mercado ele acabou amadurecendo muito mais rápido. É lógico que o Elon Musk ele sempre tem um poder de mexer muito com as cotações dos ativos digitais, né? Que o diga é o Dogecoin, que já subiu e caiu pra caramba devido a falas dele, outras criptomoedas também. Mas em si a questão da Tesla aceitar ou não a compra de carros por Bitcoins, ela tem um potencial para afetar pouco o mercado no final das contas, em termos práticos, né? E o último ponto aqui entre Tesla e Bitcoin que vale citar antes de passar para a próxima questão dos fundos de pensão é uma velha suspeita que sempre existe de que, nossa, será que o Elon Musk ele manipulou o mercado de criptomoedas, né? Comprou, falou que era entusiasta, vendeu muito próximo do topo, depois o preço começou a cair, ele falou mais negativamente, caiu mais. Se a gente for olhar os dados do balanço da Tesla no terceiro trimestre, a posição de Bitcoin dele está inalterada. Então ele não comprou mais no fundo e agora está falando novamente que se tornou um entusiasta para ganhar com mais compras. No entanto, ele permanece com aquela posição de Bitcoins que ele comprou lá atrás, né? Então, está sendo aí, com certeza, favorecido pela subida dos preços dessa criptomoeda. Não sei se fruto apenas disso, provavelmente não, já que a gente teve também um grande pedido feito pela Hertz, que é aquela empresa de aluguel de carros, né? Comprou mais de 100 mil unidades do Model 3, um dos modelos que a Tesla vende. Mas o ponto é que a Tesla também passou a marca de $1 trilhão de valor de mercado e entrou por uma seleta lista de empresas que conseguiu fazer isso, né? Basicamente, nós temos Apple, a Amazon também já conseguiu esse feito, a Saudi Aramco, Microsoft, Alphabet e a Tesla, que agora, inclusive, é a sexta maior empresa do mundo em valor de mercado. Eu não sei se o Facebook já passou essa marca e depois voltou. O ponto é que agora ele não está valendo mais de $1 trilhão. E apenas como curiosidade, né, esse novo valor de mercado aí da Tesla coloca ela com valor mais alto do que os das 10 maiores montadoras depois da Tesla. Então você pega e soma todo o pessoal lá, Volkswagen, todas as subsidiárias da Volkswagen, né? Aí você vai ter Audi, vai ter Lamborghini, você coloca a Toyota junto, também com subsidiárias, Ford, GM, Chrysler, né? Mercedes, BMW, Nissan, você soma todo esse pessoal, você não consegue chegar no valor de mercado da Tesla. Se isso faz sentido ou não, só o tempo irá dizer no final das contas, né? Vamos acompanhar. Mas agora, continuando a atualização sobre Bitcoin, tem uma questão também de fundos de pensão que passaram a alocar seus recursos em Bitcoin muito recentemente. Então, o que saiu é que o fundo de pensão dos bombeiros de Houston, a cidade que fica no Texas, anunciou a inclusão de Bitcoin dentro do seu portfólio. Eles compraram, no final das contas, 25 milhões em Bitcoin de um portfólio que tem no total 5,5 bilhões de dólares. Então, isso dá mais ou menos 0,45% da carteira que eles têm de investimentos. É pouca coisa, mas essa notícia é muito interessante porque esse é o primeiro fundo de pensão nos Estados Unidos a fazer isso. E essa indústria, apenas nos Estados Unidos, tem 20 trilhões de dólares de tamanho.
se a gente for pegar os países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles têm 35 trilhões de dólares em fundos de pensão. Então, imagine o que pode vir a acontecer, né? É lógico que a gente fala pode, não sabemos o horizonte de tempo disso. Quando a Tesla pegou parte do caixa e comprou bitcoins, a gente falou de outras empresas fazendo o mesmo, e aqui é o mesmo raciocínio, né? Outros fundos de pensão fazendo o mesmo. Mas pensando apenas em fundos de pensão americanos que venham a fazer isso. Se eles colocarem 1% dos 20 trilhões de dólares que eles têm em Bitcoin, nós teríamos 200 bilhões de dólares entrando em um ativo que hoje tem um valor de mercado de mais ou menos 1,1 trilhão de dólares. Então, seria quase 20% a mais entrando nesse ativo. Onde que o preço pode parar caso isso venha a acontecer? E é um cenário muito provável de acontecer pelo seguinte: se a gente for pensar em empresas, como é o caso aí da Tesla, né, Apple, outras empresas assim, eles têm muito caixa, mas também são empresas que conseguem investir em outras empresas, comprar startups que têm algum tipo de melhoria incremental nos produtos que eles colocam. Então eles têm outras formas de remunerar o capital. Já fundos de pensão, eles são obrigados a serem extremamente conservadores nas alocações, porque afinal de contas, um fundo de pensão é o que? Os bombeiros colocam o dinheiro ali, o fundo vai trabalhando com esse dinheiro para que ele fique cada vez maior ao longo do tempo, para que no futuro o bombeiro possa viver dessa quantia. Então, eles são obrigados a ter uma gestão muito responsável desse portfólio, assim como acontece, por exemplo, com seguradoras também. Só que com juros muito baixos em boa parte do mundo, até aqui no Brasil, a gente está vendo uma escala dos juros, mas com uma inflação muito alta. Então, se for pegar a comparação entre Selic e inflação, ainda estamos com juros negativos. E esse cenário obriga esses fundos a serem um pouco mais arrojados nas suas alocações. E colocar 1% de Bitcoin não é nada que vai ficar extremamente arrojado, mas pode vir a trazer um resultado muito interessante para o fundo se o desempenho que o Bitcoin teve ao longo do tempo viesse a repetir no futuro. E nem precisa ser esse desempenho estrondoso que a gente teve aí lá desde o começo, né? Muito menos do que isso já seria excepcional para esses fundos. E como é muito dinheiro entrando, talvez já vire até uma profecia autorrealizável, né? Os fundos que entrarem antes acabam se dando bem, já que estão comprando um ativo escasso antes dessa montanha de dinheiro chegar depois. Então eu considero uma notícia muito interessante. E agora, numa parte envolvendo um pouco mais de geopolítica, é interessante ver o que a Rússia falou há pouquíssimo tempo sobre o Bitcoin. O vice-ministro de Relações Exteriores, Alexander Pankin, ele falou algo que não é novidade para ninguém, que os Estados Unidos usam o dólar como uma arma econômica. O Mao Tse-tung, né, que governou a China durante bastante tempo, ele já dizia, e é uma das poucas coisas nas quais eu concordo com ele, que o lastro do dólar era um cano de fuzil. E de fato é, né? O lastro físico do dólar em si, em ouro, acabou na década de 70, já tem mais de 50 anos, fizemos 50 anos, né, inclusive agora, em 2021, e desde então o dólar manteve a sua relevância por alguns motivos, né? Um deles, por exemplo, é que o dólar é utilizado para a liquidação das transações de petróleo, né, o esquema dos petrodólares, e se todo mundo precisa de petróleo e todos precisam de dólares para comprar petróleo, então todos precisarão de dólares no final das contas. E toda vez que alguém tentou ameaçar essa hegemonia do dólar na negociação do petróleo, esse camarada acabou enfrentando a ira dos Estados Unidos. E aí você tem, por exemplo, Saddam Hussein, passou por isso, né? Também alguns outros ditadores em países africanos. E a Rússia, ela já sofreu sanções econômicas vindas dos Estados Unidos. Então, o que o Alexander Pankin falou é que os russos estão de olho nesses ativos digitais como um meio para se escapar dessas sanções. E o que ele disse também é que a Rússia tem planos de reduzir o tamanho das reservas internacionais que eles têm hoje em dólar. Na verdade, eu acho que esse pode vir a ser um caminho adotado por cada vez mais países, tendo em vista o que está sendo feito com o dólar nos últimos anos, né? Devido aí à pandemia, mas com uma continuação e que talvez não venha a parar tão cedo. Se você for olhar, eles criaram trilhões de dólares nos Estados Unidos e a consequência disso é que a popularidade dos governantes geralmente ela sobe, as pessoas ficam mais felizes, o mercado lá, enquanto o nosso está caindo, está batendo máximas. Então, se no geral você tem problemas em si, né, e eles vão aparecer uma hora, mas eles demoram muito mais a aparecer nos Estados Unidos em comparação com outros países, porque eles têm muito espaço para inflacionar a moeda. Afinal, a demanda por dólares até dizer chega, né? O mundo todo quer dólares. Se o Brasil fizesse 1/10 do que os americanos fizeram, a gente já estava passando por um processo de hiperinflação aqui no país. Mas se o governo
fez e ganhou popularidade. Se as pessoas no final, né, pelo menos a maioria, e na democracia a maioria que elege os seus representantes, embora lá tenha um sistema diferente, né, às vezes o candidato pode ganhar até sem ter a maioria dos votos, mas em todo caso, se a maioria quiser, provavelmente isso deve continuar. O mercado acabou satisfeito com isso, né, afinal o preço dos ativos está subindo, então não acho que isso vai parar tão cedo. Acho que esse tipo de política deve continuar. Frente a isso, os países, pelo menos aqueles que têm uma gestão mais responsável, eles vão ser obrigados a começar a alocar suas reservas internacionais em outros ativos. Aqui no Brasil, há pouquíssimo tempo, a gente dobrou o tamanho da posição que a gente tinha alocada em ouro, o que ainda é pouquíssima coisa, mas já é o início de um movimento mais representativo. Então, será que daqui a pouco os países não vão começar a comprar ativos digitais? E dentro desses, né, o Bitcoin, que é aquele que tem maior destaque? Usando até a frase do próprio Pankin, ele disse assim, ó, é possível substituir o dólar americano por outras moedas, tanto nacionais quanto regionais, bem como alguns ativos digitais no longo prazo. Por ativo digital, entendo aí principalmente o caso do Bitcoin. E na mesma semana que ele falou isso, foi interessante também a declaração do Vladimir Putin. Ele disse o seguinte, acredito que o Bitcoin tenha valor, mas que ainda é cedo para utilizá-lo no comércio internacional, como por exemplo nas liquidações de transações de petróleo. Será que isso pode ser inclusive uma ameaça ao status do dólar, né? Porque se todos precisam de petróleo, o petróleo subindo de preço aí, inclusive está afetando boa parte dos países do mundo, né? Mas pense comigo, se todos precisam de petróleo e se petróleo só é negociado em dólar, todos precisarão de dólares, né? Se de repente países começam a fazer negociação de petróleo sem utilizar o dólar, então nem todo mundo vai precisar usar mais essa moeda. Isso é menos demanda por dólar, isso prejudica bastante os Estados Unidos no final das contas. Até por isso que eu já disse algumas vezes, falei no Instagram, falei aqui também, que a China e a Rússia, elas deveriam adorar o Bitcoin no final das contas. Porque se algo pode ameaçar o status de moeda internacional do dólar, eles deviam endeusar aquele negócio, botar no altar e falar, mineração, vem toda pra cá, né? Como era até pouquíssimo tempo na China, e provavelmente eles vão se arrepender bastante de ter aberto mão desse poder que eles tinham, né, ao expulsar os mineradores daquele país. Agora os Estados Unidos já tem mais mineradores do que a China, por exemplo. E para fechar aqui o vídeo, respondendo uma dúvida que constantemente chega, principalmente quando eu falo de Bitcoin, sobre se vale a pena comprar agora, se não vale, o que você está fazendo. Eu já adianto que eu não estou fazendo absolutamente nada, eu já tenho o tamanho de posição que eu julgo adequado para o meu portfólio, mas se eu não tivesse Bitcoins, né, no estágio atual do mercado, eu estaria comprando igual eu comprei durante bastante tempo. O único ponto é que eu sempre prefiro comprar em cenários onde as pessoas estão mais pessimistas, onde o preço está muito abaixo, né, de uma média que ele costuma ter, né, que a gente chama de múltiplo de Mayer. Então, nesses pontos, eu costumo encher mais o carrinho com o Bitcoin. Não estamos exatamente nesses pontos. Compartilhando aqui alguns indicadores com vocês, se a gente for no Fear Grid Index agora, a gente está marcando um patamar de 74 hoje, estava em 74 ontem também, em 72 na semana passada, então ele está mais ou menos estagnado ali na casa de 70. Não dá para falar que isso aqui é um patamar baixo, se a gente for olhar inclusive o gráfico dentro do ano, a gente vê que já é um patamar considerado alto, mas não está alto igual lá no começo do ano, quando estava batendo a casa de 94, 95, 96. E lembrando que isso aqui é um indicador de sentimento, né? Mostra o sentimento do mercado. Naturalmente as pessoas estão mais otimistas quando os preços estão subindo. Então, se eu já tivesse uma posição boa de Bitcoin, eu até consideraria dar uma esperada. Mas se eu não tivesse nada, como não está em 90, não está em coisa assim, até compraria. O outro indicador que eu gosto muito de olhar é o múltiplo de Mayer, que pega o preço do Bitcoin hoje e divide pelo preço da sua média de 200 dias, né? Porque o preço num dia muda muito mais rápido do que a média dos preços nos últimos 200 dias. Então, sempre que esse preço, em comparação à sua média, né, ele está mais baixo, e essa conta dá abaixo de 1, costuma ser um patamar interessante para você comprar. Quando está entre 1 e um patamar que eles colocam em 2,4, uma região intermediária acima de 2,4 estaria muito caro. Olhando o múltiplo de Mayer agora, ele está no patamar de 1,35. Então, não está tão baixo a ponto de ser no-brainer, né, ser uma ótima posição para você comprar, mas também não está num patamar muito próximo dos 2,4, onde ele estaria caríssimo. Então, o que significa isso aqui, né? Não é para encher a mão, mas se você não tem nada, também não é para continuar sem nada, porque o preço ele pode continuar avançando muito mais, né? Na verdade, no curto prazo é sempre uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer com o preço do Bitcoin, mas pensando em fundamentos de longo prazo, e eu sempre gosto de olhar assim, eu me mantenho otimista com o Bitcoin, porque a demanda parece estar aumentando bastante, como a gente viu aqui, aqueles que desprezaram estão voltando a gostar, fundos de pensão estão querendo alocar, e hoje o único país aí que está realmente, né, antenado por Bitcoin seria El Salvador, mas o tamanho das reservas dele, internacionais de Bitcoin, são insignificantes, coisa de 70 milhões de dólares,
dólares, né? Para mundo, isso não é quase nada. Só que esse foi um primeiro passo de outros maiores que podem vir, talvez aí com a Rússia, até a própria China, voltando atrás em algumas políticas relativas ao Bitcoin, depois que percebeu algumas coisas como os russos já perceberam, e outros países pelo globo. Quem sabe até o Brasil não decide alocar uma parte de suas reservas internacionais em Bitcoin. Não acho que agora, daria muito burburinho próximo de um ano de eleição, embora o Banco Central também seja independente, né? Teoricamente ele pode fazer o que ele quiser, mas não sei, não acho que seria agora, mais pra frente. No entanto, quando acontecer lá na frente, talvez o pessoal fale que em retrospectiva era inevitável, que nem o Elon Musk já falou certa vez. E se você quer aprender mais sobre Bitcoin, eu também lembro que dentro da plataforma que a gente tem no Grupo Primo, a FinClass, nós temos tanto aulas teóricas falando sobre como funciona esse mercado de criptomoedas, como também aulas práticas mostrando como comprar, como vender, como mandar Bitcoins para uma wallet, tirando de uma corretora, os procedimentos de segurança que devem ser feitos na wallet. Então, tudo isso está presente lá. Para quem não conhece a plataforma, deixo aqui o meu convite, o link estará na bio. Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.